Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes, pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje, Ana, vamos andar de comboio. Hoje vamos falar de comboio. Boa noite, Luís. Quanto tempo? Tu deves estar empolgado só por falar em comboios. Não, sabes porquê? Porque nos últimos 100 e tal programas falamos sempre de comboios. É raro não falarmos de comboio. E porque falamos de comboios, não quer demais recordar que no verão passado, o nosso programa mais visto, já tem 6.000 visualizações no YouTube, fora as do Facebook. Foi precisamente aquele em que viajamos pela linha de Douro, na altura com o apoio também da CP, que temos que agradecer. Tu ias-me perguntar? Eu ia-te perguntar há quanto tempo não andas de comboio? Desde o verão. Desde o verão, foi mesmo a tua última viagem. Qual é a viagem de sonho que gostavas de fazer de comboio? Opa, tu sabes, eu gostava de fazer um intra-rail, um intra e um interrail. Eu sei, mas também sei que tu já tens tudo para fazer e não fazes. Pois já, não é por isso, eu não fiz nas minhas férias. Porque estava tudo fechado. Estava, olha, pronto. E... Não, mas os comboios não deixaram de circular. Os comboios? E se for um interrail, até onde é que queres ir? Para a China? O passo só é válido na Europa, mas pronto. Olha, só para te lembrar, a entrevista não é a mim. Não, mas hoje... Pronto. Não, há um percurso pela Europa. É? Sim. Pronto, a Ana vai certamente um dia experimentar o Expresso do Oriente, que é um daqueles míticos. Ou então, se não der para mais, no verão, temos o histórico aqui no Douro. Hoje temos connosco Alberto Oroso, ele é especialista em transportes. Está connosco precisamente para falar de comboios. Muito obrigado, boa noite por ter aceito... Aliás, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, assim é que é. E por estar aqui hoje connosco para falar um bocadinho dessa paixão que são os comboios. Muito boa noite Luís, boa noite Ana. Tenho que em primeiro lugar agradecer o convite à Associação Valdouro e à Rádio Universidade FM. Muito obrigado pelo vosso convite. Vamos então apanhar o comboio e conversar sobre viagens de comboio e tudo o mais que for possível. E é exatamente isso que vamos fazer, já sei. Alberto Oroso é especialista em transportes e vias de comunicação, com especial enfoque para o transporte ferroviário, que é, também, uma das suas grandes paixões. Possui formação em Engenharia Civil, um MBA em Finanças e um curso de formação avançada em análises de custo-benefício para projetos financiados. O seu refúgio, na região, é aqui ao lado, onde na sua pequena propriedade se dedica a aplicar os conhecimentos que adquiriu na sua pós-graduação em Enologia. Mas hoje está no Para Cá dos Montes para falar de comboios e da revolução que o Douro e Trás-os-Montes poderá ter com o anunciado Plano Nacional Ferroviário. Bem-vindo mais uma vez. Na apresentação do Plano Nacional Ferroviário falou-se de uma linha a atravessar Trás-os-Montes, do Porto, Vila Real e Bragança. Acha que esta é uma opção viável e concretizável? Em primeiro lugar, esta é a minha opinião pessoal. Portanto, o que vou falar é apenas o que acho sobre o assunto. Portanto, é uma opinião meramente pessoal. Realmente, Vila Real e Bragança são duas capitais de distrito que perderam o comboio no início nos anos 2000 já. Primeiro, numa primeira fase, as linhas foram cortadas de Vila Real até Chaves e de Mirandela até Bragança. E depois, numa segunda fase, foram encerrados ao tráfego ferroviário. Portanto, Vila Real e Bragança ficaram sem transporte ferroviário. Neste momento, o Plano Ferroviário Nacional realmente abre a oportunidade a um conjunto de ligações a nível do território nacional que podem, de facto, revolucionar toda a mobilidade a nível regional, neste caso, Trás-os-Montes e Alto Douro.
Efetivamente, trata-se de um corredor que acompanha a A4. A ideia que foi lançada era um corredor que acompanha a A4. É um corredor que, no fundo, atravessa Trás-os-Montes de forma diagonal, poderá servir Vila Real e Bragança e também ser um corredor internacional. Claro está que até agora falou-se sempre num corredor a sul do Douro. Surge esta hipótese agora de se estudar um corredor a norte do Douro. Naturalmente que é necessário fazer toda a análise económica e perceber qual é o valor para o território de uma ligação e de outra, perceber qual é a que deve ser que será mais importante, a que deverá arrancar primeiro, eventualmente, se justificar. E porquê? Porque efetivamente é uma ligação que permite ligar toda a zona do Grande Porto, que no fundo é o centro de importações e de exportações de Portugal, através do Porto de Leixões, e atravessar Trás-os-Montes em direção à Europa. Neste caso, permitiria ligar à ligação da Galiza de alta velocidade, Madrid-Corunha, e também servir o Porto de Leixões e ser um apoio ao Porto de Leixões. O Porto de Leixões é uma infraestrutura portuária que está muito próximo do seu limite e, portanto, tudo que forem infraestruturas que possam vir a ajudar a aliviar Leixões, nomeadamente na questão das exportações, é criar valor para o território e aliviar Leixões para outros destinos. Portanto, trata-se de uma ligação que, de facto, revolucionaria toda a região norte de Portugal, não apenas Trás-os-Montes e Alto Douro, mas toda a região a norte do Douro e também toda a região industrial até Aveiro. Portanto, penso que será a oportunidade de estudar o que até agora não tinha sido estudado nem equacionado, fazer então a comparação de qual dos dois corredores se serve melhor o país. Isto porque em Espanha há uma plataforma em Monforte de Lemos que, caso o corredor internacional norte seja muito a sul, naturalmente toda a logística vai subir para norte e vai acabar por mudar-se para Monforte de Lemos. E quando nós temos toda a atividade logística do centro-norte de Portugal concentrada à volta do Porto de Leixões, não faz sentido descer com todo o tráfego e fluxos de mercadorias para Aveiro, onde não há uma atividade logística com tanto peso. O que acontecer vai fazer com que toda a atividade logística de Leixões comece a procurar outros caminhos e, na impossibilidade de ter um modo ferroviário competitivo, acaba por fugir para Monforte de Lemos e, portanto, perdemos toda a atividade logística associada à nossa exportação, à nossa mobilidade, a todos os fluxos de mercadorias que nós precisamos e que o norte do país, centro e norte do país precisam. Portanto, o posicionamento do corredor internacional norte acaba por ser muito importante para consolidar toda a atividade económica que existe no noroeste de Portugal, portanto, a norte de Aveiro. Quanto mais a sul for esse corredor, mais dependentes ficamos nós de Monforte de Lemos e, no fundo, o centro de gravidade, que é Leixões, tem que ou ir para norte ou ir para sul, porque não tem uma alternativa de ir diretamente para a Europa. Por outro lado, e dependente do tipo de características que uma ligação dessas possa ter, e mais uma vez isto é uma opinião pessoal, se for uma linha de altas prestações equivalente àquilo que existe entre Vigo e Corunha, por exemplo, é uma linha que permite tempos muito competitivos entre Porto e Madrid, por exemplo, se for ligada à linha de alta velocidade da Galiza. Podemos estar a falar de valores de tempo na ordem dos 2 horas e 45 entre Porto e Madrid. E, por outro lado, também podemos chegar a uma situação de, inclusive, termos Porto-Paris em 9 horas, cerca de 9 horas de viagem de um comboio de tipo de alta velocidade. Ou seja, era revolucionar todo o norte de Portugal. E há aqui um aspecto curioso, é que estando Trás-os-Montes e Alto Douro, sendo as duas regiões mais próximas do centro da Europa, são as que estão mais amputadas de infraestruturas que lhes permitam aceder mais rapidamente à própria Europa. E isto é reformular toda a mobilidade da região, é tornar a região realmente europeia. A importância estratégica desta linha está mais do que evidente, acho que acabou de o referir amplamente, mas há também aqui uma componente, social, de justiça para uma região, que, como acabou de dizer, estamos mais perto, mas ao mesmo tempo estamos mais longe porque não há permeabilidade. Esta é a linha da justiça para Trás-os-Montes.
A primeira linha da Justiça para Trás-os-Montes foi o túnel do Marão, que chegou com quase 40 anos de atraso. Ele ia ser consignado, o projeto, no dia 25 de abril de 74 e não foi. E a região foi obrigada, em democracia, a esperar por 40 anos por um túnel que de facto desbloqueasse aquilo que a barreira montanhosa do Marão significava. A obra veio e serviu de tal maneira bem que neste momento há mais tráfego internacional pela A4 do que pela A25, o que demonstra que esse é o fluxo natural do grande porto. Pode-se pensar disso também para o transporte ferroviário, que isso poderá ser o corredor. Eu penso que sim. Essa é a minha opinião e a minha convicção. E, portanto, este é o fluxo natural. De facto, Trás-os-Montes foi amputado de todas as linhas de caminho de ferro. Naturalmente, à data de hoje, elas não eram competitivas e, tirando pequenos tráfegos regionais, e nomeadamente só uma vertente turística é que poderia justificar essas linhas, devido à velocidade que elas permitiam, e, portanto, mas não deixa de ser uma amputação da mobilidade em Trás-os-Montes. Por outro lado, Trás-os-Montes foi expropriado dos seus rios para a construção de barragens. A paisagem está pintalgada por todos os lados de geradores de energia eólica. Portanto, quer dizer, é uma região que produz riqueza, que produz vinho do Porto, que vende turismo, exporta turismo, no fundo. É uma região que fornece muita energia, quer ao país, quer à Península Ibérica, e, portanto, seria uma questão de clara justiça permitir que Trás-os-Montes, de uma vez por todas, ficasse encravado para lá do Marão. Portugal perdeu nos últimos anos o comboio, no que ao transporte ferroviário diz respeito. Ainda vamos a tempo de apanhar esse mesmo comboio com o Plano Nacional Ferroviário? Eu acho que o Plano Ferroviário Nacional era o que faltava para conseguirmos apanhar o comboio. Tornando a grande vantagem que houve a nível das estradas foi haver um plano rodoviário nacional, em que estava perfeitamente definido aquilo que se pretendia. O Plano Ferroviário Nacional era claramente o que faltava. Realmente é um documento que, depois de uma discussão alargada e de perceber-se aquilo que falta ao país, do ponto de vista político, será a ferramenta necessária para que depois possa-se executar. Claro que tem que ser estudado, não se pode agora fazer um plano com uns traços feitos num mapa, uns traços feitos sem critério, porque isso depois pode dar muita complicação. Tem que ser um plano baseado no valor económico que as infraestruturas possam se traduzir, possam acrescentar às regiões que atravessam, às regiões que servem. Portanto, isto é a minha opinião. Atenção, acho que é um documento que tem que ser alargado, bem fundamentado, e acho que é isso que vai acontecer, e, portanto, fornecer ao país uma ferramenta com força de lei que vá permitir que todo o sistema se possa desenvolver e possamos ter um sistema idêntico na nossa dimensão, naturalmente, portanto, claro, não será igual, mas será na nossa dimensão um sistema idêntico àquilo que existe numa Suíça, numa Alemanha, em que realmente o comboio serve as pessoas, serve as populações e é realmente uma alternativa à mobilidade e à acessibilidade. Deixa-me fazer um parênteses. Eu estou em Bragança e há pouco estava a falar sobre isso. E era engraçado que eu não achava graça nenhuma. Eu prefiro viajar de comboio do que de autocarro, até porque consigo ler que não consigo ler no autocarro. E era uma chatice. Passavas exatamente ao lado da linha de comboio. Há sítios em que se vê a linha, há sítios onde vês a ponte. E era uma chatice. Tinha uma estação espetacular. Sim, estava muito bem, estava adaptada. Sim, já estava adaptada para o transporte, para os autocarros, só para o transporte rodoviário, mas era com muita pena, e não era só eu que dizia isso, eram muitos alunos. Era o autocarro inteiro. Não digo que era o autocarro inteiro, mas havia muita gente. É assim, nós vivemos aqui ao pé da régua, não é? O comboio para ir ao Porto, eu sempre fui de comboio e nunca ia de autocarro, não é? Claro. A mesma coisa é, se Bragança tivesse comboio, eu preferia de comboio do que... E assim como falávamos sobre Madrid, há muita gente que trabalha em Madrid que tem que fazer horas sem jeito de viagem de carro daqui, do Norte, sim, porque não têm outra opção.
e 2 horas, 2 horas e qualquer coisa que falou. O que eu estava a dizer é que, em termos de tempos de viagem, uma linha destas pode colocar Vila Real a pouco mais de meia hora do Porto e Bragança a pouco mais de 1h15 do Porto. E então é assim, hoje em dia Bragança está a cerca de 2 horas de Madrid com o AVE espanhol. E de autocarro está a mais de 6 horas de Lisboa. E isto é uma realidade que já existe, portanto, que a estação de Trás-os-Montes, que é assim que ela se chama, do AVE, em Espanha, Sanabria, Trás-os-Montes, já está disponível. E, portanto, o que é que acontece? Madrid está mais próximo, Bragança está mais próximo de Madrid do que a capital do próprio país. E, portanto, Trás-os-Montes e a Alto Douro e Trás-os-Montes, sendo as regiões que estão mais próximas do centro da Europa, serem as que estão mais distantes da própria capital do país. Portanto, há aqui um aspecto político muito relevante e do ponto de vista da coesão territorial e da própria acessibilidade dentro do país. Bragança, com uma linha destas e associada à alta velocidade Porto-Lisboa, pode ficar a pouco mais de 2 horas e meia de Lisboa. Portanto, é aproximar todo o território à capital do território, que é Lisboa. E a Bragança pode voltar a ser Portugal novamente. Não, Bragança é Portugal. Só não chega lá é o comboio. E a A4, sabe Deus. A4 falou chega. na questão da coesão. Sim, e quantos anos foram? Eu passei muito mal com aquelas obras. Falou há pouco da questão da coesão territorial, falou também no plano rodoviário. A verdade é que nós temos um plano rodoviário que está executado em mais de 70% há mais de 20 ou 30 anos. Olhamos para o mapa e dá a sensação que ele não uniu e não fez este trabalho de coesão territorial que toda a gente achava que iria fazer. Ao contrário, se olharmos para as poucas dinâmicas que ainda existiam na rede ferroviária, e ainda existem, vemos que elas têm precisamente o efeito contrário. Este Plano Nacional Ferroviário pode ser aquele instrumento de coesão social e territorial que andamos a procurar há tantos anos para equilibrar o país e que não conseguimos encontrar? Eu acho que sim. Pessoalmente, eu acho que sim. Nós quando suportamos uma infraestrutura em estudos de procura que estão muito dependentes da própria evolução demográfica das regiões, acabamos por cada vez mais litoralizar o país. Ou seja, se vamos basear na variação demográfica, vamos investir onde a demografia continua a crescer e vamos desinvestir onde a demografia está de crescer. Ora, se queremos coesão territorial, é exatamente o oposto que temos que fazer. Agora, também não vamos estar a fazer linhas onde realmente não há pessoas, mas temos que estudar o valor económico que as linhas têm para as regiões e o valor que elas permitem criar e aquilo que elas representam em termos até de fixação das pessoas e mobilidade das pessoas. Porque nós temos infraestruturas ferroviárias, e isto é um fenómeno que não é só português, em muitos sítios, em que se fôssemos só pelo ponto de vista demográfico, a linha fechava, encerrava, levantava-se os carris, esquecia-se. Só que tem o turismo. E, portanto, o turismo é que acaba por encher a linha. E a linha leva as pessoas, como disse bem, as pessoas tendencialmente preferem viajar de comboio do que de autocarro, e, portanto, as pessoas com um bom serviço ferroviário, que é o que acontece em muitas regiões da Alemanha e noutras regiões da Europa, usam o comboio para se movimentar do ponto de vista turístico. Claro que há quem prefira alugar uma viatura individual, há quem prefira ir de comboio. Mas o facto é que o comboio é que vai levar as pessoas aos locais e isso vai permitir desenvolver atividade económica. E acaba por ser mais fácil, e as regiões que têm esses comboios que alimentam as zonas de turismo, através do comboio, é uma ferramenta muito útil para a criação de valor. Que é o caso do Douro, por exemplo. A linha do Douro, no fundo, ela tem mais vertente turística do que transporte regional, mas ela é fundamental para a região pela mobilidade regional que proporciona. A região tem reivindicado a reabertura das vias métricas transmontanas. Que enquadramento poderão ter essas ou outras linhas complementares que possam servir e surgir na região? Vamos lá ver uma questão. O comboio, para ser competitivo, tem que oferecer um tempo de viagem superior ao tempo da rodovia, porque a rodovia permite ir da origem ao destino direto. Portanto, aquela última milha que se tem que fazer no comboio tem que se acrescentar ao tempo de viagem da origem ao destino. Ou seja, eu, para ter o mesmo tempo de viagem, um tempo de viagem competitivo, tenho que dar uma velocidade maior à infraestrutura ferroviária daquilo que é a velocidade da infraestrutura rodoviária. Isto do ponto de vista teórico. O que é que acontece? Se eu tenho uma região em que já tenho vias
com uma A4 que me permitem velocidades entre os 100 e os 120. Um IC5 que me permite velocidades, penso que até 100 km por hora. De que me serve uma infraestrutura que dá 30 ou 35 km por hora ou 40. Na verdade, não serve. E qualquer investimento ferroviário, agora vou generalizar, portanto, independentemente de ser aqui ou noutro sítio qualquer do planeta, melhorar a performance de uma infraestrutura ferroviária existente e construída no final do século XIX implica investimentos muito avultados em regiões que não têm pessoas suficientes para justificar os investimentos. Mas também é preciso ponderar a questão do turismo, o que é que elas podem significar para a mobilidade regional. É natural que haja troços, como por exemplo o Régua Vila Real, isto é a minha opinião, mais uma vez, é a minha convicção, que possam ser utilizados do ponto de vista turístico. Mas mesmo isso, hoje em dia é muito difícil, porque a via foi desmontada, portanto o investimento é sempre elevado. Portanto, era no fundo, penso que algumas das vias poderão ser recuperadas, mas só tem que ser a região, é um fator, parece-me que tem que ser a região. É só do ponto de vista turístico, se realmente criam valor ou não para a região. E depois, associado a elas, pode haver alguma mobilidade regional e local que possa ser utilizada. Mas penso que não tem qualquer tipo de utilidade do ponto de vista de mobilidade e de acessibilidade, porque já não oferecem, para o custo que representam, uma infraestrutura ferroviária, já não oferecem uma resposta àquilo que as pessoas procuram. Portanto, podem ter outro tipo de utilidade. Seja qual for o desenho que Trás-os-Montes possa vir a ter na sua futura, ou num conjunto de infraestruturas ferroviárias que possam vir a surgir na região, aquilo que vai ser necessário é que a região toda se una e que, no fundo, defenda uma espécie de estratégia comum em toda esta vasta região, com todos os seus egos e com todas as suas idiosincrasias. Só dessa maneira é que nós vamos algum dia conseguir ver este corredor aqui diagonal de Trás-os-Montes executado, não é? Eu acho que não é só as pessoas que estão em Trás-os-Montes e Alto Douro. É as pessoas que também estão no Minho, as pessoas que estão no Douro Litoral, as pessoas que certamente estão no Concelho a Norte de Aveiro, é perceberem o que é que representa esta ligação e perceberem que é a região Norte toda que vai ganhar com esta ligação, ou que pode ganhar, porque senão estou incoerente relativamente àquilo que eu disse há pouco, e que era a minha opinião, que deveria ser estudada e comparadas as diferentes soluções mais a fundo. Portanto, se efetivamente se verifica que é uma ligação realmente importante para a região tem que estar toda ela unida à volta do projeto, e não apenas alguns. Agora é tempo, Ana, de darmos a nossa volta pela região, e hoje vamos de comboio. Volte connosco. Antecipando o período de maior incidência de incêndios associado aos meses de verão, a Câmara Municipal de Lamego realizou uma ação de sensibilização junto da população, com o objetivo de salientar a importância de preservar e proteger a área florestal do concelho. A iniciativa contou com a colaboração da GNR e da PSP. O prazo de limpeza dos terrenos terminou a 15 de maio. As 10ª Jornadas de Cidadania sob o tema Sustentabilidade, Empreendedorismo e Inovação Social, promovidas pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira no âmbito da sua rede social, vão decorrer durante a manhã do dia 20 de maio em formato webinar e através da plataforma Teams, mas mediante inscrição prévia. A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, visitou a semana passada a região. Em Saborosa, inaugurou a via panorâmica de acesso ao Alto Douro Vinheteiro, numa cerimónia que contou também com a presença do Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, e com o Presidente da Câmara Municipal, Domingos Carvas. Em Taboaço, visitou a Quinta do Seixo e referiu-se à região, admitindo que são muito positivas as expectativas para o Douro enquanto destino turístico em 2021, ao mesmo tempo que reconhece que a identificação do Douro enquanto património da humanidade comporta imensas oportunidades, mas também muitas responsabilidades para todos.
O presidente do município de Vila Real, Rui Santos, iniciou um périplo pelas várias freguesias do concelho, testemunhando a obra já finalizada, os trabalhos a decorrer e observando os locais que receberão intervenções em breve. A autarquia está empenhada em proporcionar as melhores condições aos seus munícipes e desde 2017 até ao final do corrente ano serão contabilizados mais de 18 milhões de euros investidos na melhoria da rede viária e mais de 3 milhões em contratos-programa com as freguesias do concelho. Assinala-se também o alargamento da rede de saneamento básico, com um crescimento de 18%, aumentando assim a cobertura para 81% desde 2013 até ao final do ano 2020. Universidade sempre no ar! Estamos de regresso ao nosso Para Cá dos Montes. Hoje um programa que vai sobre Carris. Não, isso é o programa do público. Não podemos fazer publicidade à... Por acaso podemos. Há um podcast que se chama Sobre Carris. Não sabias? Sabia. Ouves? Não. Mas sabia que existia. Mas devias ouvir, há lá coisas muito giras. Uma das últimas foi a bordo de um comboio a vapor. Muito Para engraçado. quem não ouve podcast, Não ouves? tu? Não, eu ouço a concorrência, não ouço o meu. Mas esse, de facto, é também muito interessante. Alberto, há cerca de um mês escreveu no Público que o Douro Vinheteiro poderia ser a primeira região a atingir a neutralidade carbónica. Quais é que são os pressupostos para que isto possa acontecer? E que, por uma vez na vida, possamos ser alguma coisa os primeiros na Europa? Eu, quando escrevi esse artigo, reflete uma opinião minha, que, de facto, olhando para a região do Douro, e percebendo qual é a rede rodoviária que serve a região, que é uma rede bastante sinuosa, com estradas bastante antigas, mesmo com os itinerários principais e complementares que foram construídos à volta da região, há de facto uma grande dificuldade de mobilidade dentro da própria região. E a nível de transportes, ela torna-se clara, eu diria evidente, é muito forte, mas clara. O que é que acontece? Temos, de facto, 2 eixos longitudinais que percorrem a região, que é o Rio Douro, com a navegabilidade a nível fluvial, e, portanto, que é utilizada pelos barcos turísticos, e, portanto, grande parte de todos os movimentos a nível turístico é feito pelo rio. E temos uma linha de comboio que, pese embora seja uma infraestrutura construída no final do século XIX, as características que apresenta permite ser competitiva com a rodovia, ou seja, em alguns trajetos é mais rápido, bastante mais rápido de comboio do que se fizermos o mesmo trajeto de carro. Ainda há bocado ouvimos a Ana dizer isso mesmo, não é? Por acaso tu vais apanhar o comboio de Santa Marta para a Régua. É porque é muito mais rápido do que isto de carro. Agora... Não é? Continua a ser. Há de experimentar. E portanto, temos 2 vias longitudinais que percorrem o rio, o Vale do Rio Douro, e que, portanto, acabam por ser 2 vias que podem estruturar todo o sistema de transportes público e toda a mobilidade do Douro. Ou seja, nas principais estações depois pode ser feita a last mile, a última milha, a distribuição da malha fina, pode ser feita com recurso a pequenos autocarros elétricos, em que, de facto, depois percorrem as estradas do Douro e vão servindo as principais cidades, vilas e aldeias do Douro. Isto acontece com a modernização que está prevista no Plano Nacional de Investimentos até ao Pocinho e mesmo, eventualmente, até Barca d'Alva, com uma linha eletrificada, permite que o saldo energético da região seja positivo, ou seja, a região movimenta-se toda ela com energia elétrica, e no saldo energético de toda a região, de toda a energia que é produzida na região do Douro, quer a nível hídrico, eólica, que é energia verde e limpa, o saldo energético final é positivo a favor da região e, portanto, a região pode atingir a neutralidade carbónica. E acho que há poucas regiões na Europa com estas condições como o Douro tem, em que é claramente excedentário de produção de energia e, portanto, pode acabar por mover-se a um custo ambiental nulo. Não é? Há diversos mitos sobre a reabertura da linha do Douro entre o Pocinho e Barca d'Alva e a subsequente ligação à Espanha. Há algum motivo técnico ou de outro tipo de natureza que nos impeça de visitar a Plaza Maior em Salamanca de comboio? Neste momento há. Neste momento há. Aqui falando como especialista da área,
ela é uma linha que apresenta as mesmas características que muitas linhas por essa Europa fora. É uma linha construída no final do século XIX, demorou 12 anos a ser concluída desde que foi lançado o primeiro projeto até que foi inaugurada a Travessia Internacional. No lado espanhol, a obra é uma obra tecnicamente difícil, mas nada atrás, há linhas muito mais complicadas que atravessam os Alpes e com tráfego intenso em cima, inclusive há linhas como a Bernina Express, o Bernina Express, que é uma linha que está classificada pela Unesco como sendo património mundial e, no entanto, por ela passam comboios de passageiros e de mercadorias com uma pressão bastante intensa de tráfego. Portanto, do ponto de vista técnico e olhando para aquilo que existe na Europa, por essa Europa fora, e mesmo pegando no caso da nossa linha da Beira Baixa, que é muito idêntica, penso que são mitos mesmo. Foram mitos que foram sendo criados, falados, e penso do ponto de vista técnico não estou a falar do ponto de vista, a minha opinião como técnico da área, não há quaisquer restrições do ponto de vista técnico. Claro que necessita de investimento, naturalmente, mas isso também ninguém iria abrir a linha no estado em que ela está. Claro. Obviamente. O que é que as pessoas, a região já percebeu certamente, e tenho a certeza que sim, mas o que é que as pessoas ganham efetivamente em que esta linha chegue até Barca d'Alva e um dia possa efetivamente chegar a Salamanca? Chegar a Barca d'Alva é colocar provavelmente o troço mais bonito da linha do Douro ao serviço das pessoas, para que as pessoas a possam visitar. A linha do Douro toda ela é bonita desde Mosteiro até Barca d'Alva, até Barqueiros é uma linha com paisagens diferentes, mas bonita, é uma linha mais de serranias, até referidas na cidade e as serras do escritor do Eça de Queiroz. Quando entramos em Barqueiros, entramos no Douro Património Mundial, no Douro Vinheteiro, e portanto começamos a ver uma paisagem desenhada com os cálculos das vinhas, muito trabalhada pelo homem. À medida que vamos subindo da régua para cima, ela começa a ser cada vez mais inóspita, cada vez mais isolada, cada vez mais, no fundo, com uma paisagem mais agreste. Quando passamos a zona da Valeira, chegamos ao Douro Superior e, portanto, chegamos a uma paisagem verdadeiramente ímpar e que é um verdadeiro jardim. E depois, quando chegamos do Pocinho para cima, chegamos ao troço da linha do Douro, mais natural, mais no seu estado do seu estado natural, e portanto é uma linha que realmente tem uma beleza absolutamente extraordinária, não é? Mas por si só é um atrativo turístico. Logo por aí, mas há aqui também alguma vantagem, porque há pouco já dizia isso, em termos turísticos é de facto o grande foco que a linha do Douro tem, 1,3 milhões de viagens ano antes da pandemia, sem ter uma única cidade com mais de 20 mil pessoas, porque é o critério do PNF. Mas há também aqui alguns fluxos. O Alberto durante anos fez a linha, certamente, também nas suas viagens, nas suas deslocações aqui à região. Nós conseguimos perceber que há aqui fluxos de outra natureza, que não é só turístico. Portanto, a própria região, as pessoas podem vir a ganhar e podem até, inclusivamente, sentir-se estimuladas para continuarem a usar. Eu ainda há pouco, antes de começarmos o programa, estava a dizer que fiz a minha formação do ensino secundário na Régua precisamente porque tinha uma linha de comboio. Isto, entretanto, perdeu-se. Estas coisas podem voltar a surgir-se, pronto, ali a espaços. Lembro que na altura também vinham do Tua para o Pinhão, que até eram conceitos completamente diferentes, portanto, estas dinâmicas poderão naturalmente existir, até porque algumas delas da régua para baixo ainda existem. Sim, não? Mas tu vês exatamente, da régua para baixo, tu vês que se fores de manhã no primeiro ou no segundo comboio logo da manhã, há muita gente que vai trabalhar, exatamente. Portanto, e vem todos os dias. Essa dinâmica, ela pode existir, mas também está muito dependente depois daquilo que é a continuidade nas diferentes estações. Pois. Daí a tal importância dos tais autocarros semi-elétricos. Portanto, depois o serviço de malha fina, distribuição fina, ele tem que existir. Se não existir, o comboio não é solução. E, de qualquer forma, também tem que existir alguma frequência. Eu, de facto, usei a linha durante muitos anos, e aquilo que eu via era as crianças e os jovens irem para o Liceu da Régua, virem do Pinhão, virem do Tua por aí abaixo para irem para o Liceu da Régua, regressarem. Havia-se uma dinâmica de pessoas que viviam no Pinhão e trabalhavam na Régua, ou que apanhavam o comboio todos os dias na Régua para ir para o Pinhão, para as quintas, porque trabalhavam desenvolviam a sua atividade laboral na zona do Pinhão, na envolvente do Pinhão. Portanto, é uma linha que de facto pode também, não é só para o turismo, mas também para a mobilidade regional,
ao longo de todo o vale, por daí a importância da linha. Há pouco estava a falar sobre a magia da linha, sobre como é a fazer a linha do Douro. Há quem fale que os postos de eletrificação ou a passagem de mercadorias possa comprometer a paz, o sossego e a magia do Douro. Concorda? Assim, o Douro, de facto, são os vinhedos, o rio e o comboio. Acho que essas são as três principais. Eu estou a dizer... Estou a brincar, fui a brincar. Obviamente as pessoas são o centro de tudo, não é? Mas o Douro, é o comboio, é as vinhas e é o rio, não é? Neste momento a linha do Douro está perfeitamente integrada dentro da paisagem. As pessoas olham e já veem o comboio, quer dizer, o comboio está lá, o comboio passa e as cores das próprias carruagens Schindler, o vermelho e o branco, dá vida à região. Portanto, quando o comboio passa, uma pessoa sente vida a percorrer a região. O ruído do comboio faz parte da região. Portanto, uma pessoa quando está no Vale do Douro, chega àquela hora e sente o comboio a aproximar-se e vê vida a percorrer o vale. Relativamente às mercadorias, hoje em dia não vejo que meia dúzia de comboios de mercadorias fossem prejudicar o sossego do Vale do Douro. Pelo contrário, também contribuem para lhe dar vida. Quanto aos postos de catenária, eu acho isso uma falsa questão, acho isso acho que até não faz sentido. Está tudo preocupado com os simples postos de catenária ao longo da via, mas ninguém está preocupado com os postos de alta tensão que saem da barragem do Agaústo, que saem do Pocinho, que saem da Valeira e que atravessam toda a região. E isso não há problema nenhum. E que se quer fazer uma fotografia em condições e não se consegue, porque estão lá os desgraçados. Ou temos uma paisagem espetacular, mas está lá Ou estão lá os aerogeradores. Sim. Pronto, e portanto parece-me absolutamente... A minha opinião pessoal, acho que não é para levar a sério. Eu também estudei... Tu estudaste no Salgueiro? Sim, exatamente, eu também. E na altura passavam comboios de mercadorias. E continuam a passar, pelo menos até Godinho, não passam é de Godinho para cima. E nunca incomodou ninguém, pois não? E não reprovaste por causa disso, pois não? Não, eu reprovei, mas não foi por causa disso. E olha que hoje estão muito mais eficientes, e se forem elétricos nem se dá por eles. O que depois levanta outros problemas, é que às vezes a gente não ouve. Aliás, nós temos uma linha que está totalmente eletrificada com um cenário, não é tão bonito, o Douro é mais bonito, mas parecido, que é a linha da Beira Baixa, que tem ali um troço junto ao Tejo, e de facto não se vêem esses postos. É perfeitamente natural que assim seja. O Alberto há bocado falava do ruído. Hoje agora à parte, o Bernina Express nos Alpes, que é património da humanidade classificado pela Unesco, é uma linha eletrificada com postos de catenária. Sim, a grande generalidade de todas elas. E que de certeza não tem postos de alta tensão como nós temos calhar, no meio. Exatamente. São as torres para a malta fazer o ski, se calhar. Há pouco o Alberto falava na questão do ruído e das pessoas às vezes quando passa o comboio, ainda há aldeias onde a hora que o comboio passa é que se acerta o relógio. E há coisas maravilhosas que acontecem nesta região que só quem cá passa algum tempo consegue ver, que é, há sítios onde nós estamos longe da linha e ouve-se aquele som das locomotivas que agora felizmente voltaram, porque as outras infelizmente era um som que não queríamos ouvir, e isso é qualquer coisa que nós não temos. Havia, agora já há menos, mas havia locomotivas daquelas por todo o país, mas só aqui aquele ecoar por aquele sossego é qualquer Foi coisa. exatamente isso que nos aconteceu hoje. Nós não estávamos, passámos na régua, mas não estávamos na régua, estávamos em Loureiro, no Miradouro, e eu dei conta porque ouvi o comboio e comecemos a ver onde é que ele estava. E é isso. É isso. Eu posso usar o exemplo em Marvão Beirã, quando ainda estava aberto a estação, e a passagem do Lusitânia Expresso, que era por volta de 1 da manhã, era um encanto, pelo menos para mim, que até gosto de comboios. Era um encanto, Ninguém tinha dado conta. Era um encanto estar na estação e 5 minutos antes já se ouvia a locomotiva diesel a puxar por aquela subida acima, aquele som no meio da noite. Ninguém se queixava em Marvão. E no Douro também ninguém se vai queixar. Alberto, como é que viu esta aprovação unânime da Assembleia da República sobre aquilo que é a intenção, provavelmente, diria, de um país sobre a linha do Douro? Portanto, houve uma unanimidade numa resolução que o texto final ainda não está escrito, ou ainda não foi definitivamente aprovado, mas há uma unanimidade nos projetos de resolução que foram feitos que pedem a reabertura da linha. Como é que vê esta unanimidade? Eu acho que a unanimidade fala por si. Acho que o país e os próprios políticos, todos os quadrantes políticos, querem a linha.
Agora, claro que se a linha se verificar que é um prejuízo monumental, obviamente que ela não deverá ser equacionada, mas não me parece, porque de facto a pressão turística e é um desperdício não ter uma linha daquelas, que é um atrativo turístico e que volta a ligar a Barca d'Alva e que ajude também à estruturação de toda a mobilidade regional ao longo do Val do Douro. Portanto, penso que isso foi um grande passo para se conseguir que o comboio volte à Barca d'Alva. E aí sim uma questão de justiça, ao fim de quase 40 anos. Como é que tem visto o trabalho desenvolvido pela CP? E nós experimentamos no verão passado as carruagens Schindler. Experimentaste, eu estava farto de experimentar. Fogo, também és bem mau feitio. E viajou, ia perguntar se já experimentou, se já viajou debruçado na janela e se são efetivamente confortáveis. Para quem viaja todos os dias na linha, há alturas do ano que podem de facto vir a ser um bocadinho cansativas. Mas para quem aprecia o Douro e aprecia a viagem do Douro e quer fazer o Douro uma viagem turística de passeio e mesmo no dia-a-dia, porque eu quando utilizei muitas vezes em trabalho o comboio e nunca me queixei das janelas, porque realmente para mim era um prazer abrir a janela, pousar os braços na janela, ir a apreciar a paisagem, sentir o cheiro do Val do Douro, sentir aquele vento no calor do verão, mesmo no inverno, quantas vezes abria a janela, porque me dava prazer, mesmo aquele ar frio, dava prazer sentir aquela paisagem e estar a interagir com ela. Coisa que não se consegue dentro de um comboio em que não se pode abrir as janelas. Claro que para quem viaja todos os dias, depois a dada altura acaba por ser um bocadinho fatigante, mas penso que isso também a CP terá as suas soluções a médio prazo para resolver o problema. Portanto, não respondeu à primeira questão, que foi como é que tem visto o trabalho desenvolvido pela CP? Eu vou dar a minha opinião pessoal. Claro. Eu acho que é um trabalho meritório. A CP tem de facto, com pouco, tem feito muito, tem feito um trabalho de recuperação de material circulante que está a ser utilizado, mas que também é material histórico. Foi um legado deixado pelos nossos antepassados e é material que, como em vários países da Europa, continua a ser utilizado ou ao serviço, como na Suíça, ou ao serviço também do turismo, como noutros pontos da Europa. Portanto, no dia em que houver novo material, aquele material continuará porque é um material adequado para viagens turísticas, para, no fundo, acaba por ser também um material, um atrativo, porque quando as Schindler voltaram ao Douro, houve muita gente que se meteu no avião para vir só para viajar nas Schindlers e regressar no fim de semana. Ou cheguei a ver turistas ingleses que apanharam um avião e passaram o sábado a viajar para cima e para baixo, foram 2 vezes ao Pocinho e regressaram, e o domingo foram 2 vezes ao Pocinho e regressaram, e depois foram de avião para a Inglaterra. Portanto, as próprias carruagens são um atrativo turístico. E, portanto, foi uma aposta excelente, uma aposta ganha da CP. Foi, sim, senhor. Alberto, aliás, foi esse trabalho que permitiu que desde ontem a oferta no Douro tenha sido reposta para os níveis do final dos anos 90. Já desde essa altura que não havia 14 comboios até Opinião por dia, 7 em cada sentido. O Alberto é provavelmente um dos maiores especialistas do país na área dos transportes. De onde é que vem a paixão dos comboios? A paixão dos comboios vem desde que eu nasci, basicamente. A minha primeira viagem ao Douro aos meus 3 meses foi de comboio já, portanto eu estou ligado aos comboios praticamente desde que nasci. Desde muito pequenininho que tive a sorte e o privilégio de ter tido um comboio pequenininho para brincar, e a partir daí a paixão foi sempre crescente. E a paixão também surge um bocado pelas viagens ao Douro. Quando vinha com os meus pais nas férias, eu passava a viagem a torcer para que todas as passagens de nível estivessem fechadas, porque era a forma de ver comboios. Uhum. E então o que eu mais gostava era de ver a máquina cor laranja e as carruagens vermelhas e brancas. Atualmente a locomotiva 1400 e as carruagens Schindler que estão ao serviço. Portanto, toda esta paixão vem desde pequenino, das vezes que eu e a minha mãe íamos levar o meu pai nas suas viagens de trabalho a Lisboa, ver os comboios elétricos em Campanhé. Era um fascínio, ver os comboios da Via Estreita na Estação da Trindade era um fascínio, ir a São Bento esperar o meu bisavô e a minha avó que estavam a regressar das férias do Douro com a minha mãe era um fascínio. Cheguei a dar a partida a um comboio com 5 ou 6 anos que quis dar e lá apitei. E, portanto, o comboio partiu, assustei-me com o barulho, mas o comboio lá partiu, não houve falhas. E, portanto, desde muito pequenino que foi sempre uma paixão enorme a ferrovia e conhecer a ferrovia por no seu todo, pelo mundo,
e dentro daquilo que esteve ao meu alcance, mas foi sempre uma paixão desde pequenino. Esta foi uma paixão que se estendeu também à fotografia. Fotografar comboios. A fotografia tem uma história. De facto, eu quando fiz 18 anos, talvez motivado por uma dinâmica de grupo e familiar, eu costumo dizer que é a grande falha da minha vida. Tornei-me caçador, mas fui um caçador a trazer por casa porque eu não conseguia disparar aos animais. Eu, a dada altura, eu já não conseguia sequer pôr um cartucho dentro da caçadeira e ao fim de um ano e pouco disse, não, acabou, não caço mais, vou trocar a caçadeira por uma máquina fotográfica. E foi uma bela opção. E a partir daí a caça era... Como dizia um amigo meu na brincadeira, pronto, vês uma perdiz, fotografas. Se a perdiz ficar na fotografia, tu podes ir ao continente comprar uma. Se não ficar, olha, falhaste o tiro. Mas a perdiz continua a voar feliz da vida por esses montes, porque realmente a natureza e os animais querem-se livres. É um privilégio que nós já não temos, claro. E eles têm. E portanto troquei a máquina, no fundo, a arma pela máquina fotográfica. E fui caçar comboios. Mas não só. Aí, Luís, foram paisagens, fotografia etnográfica, pessoas, a história do Douro, todos os cantinhos do Douro e também os comboios, naturalmente. Mas tem que ter um pouco de tudo. Já viajou certamente muitas milhares de quilómetros de comboio. Qual é a viagem da sua vida? A que já fez e a que ainda gostava de fazer? A viagem da minha vida é a linha do Douro, vamos ser claros, não é? Qualquer vez que eu vou à viagem do Douro, da linha do Douro, a viagem de toda a minha vida é sempre essa. Mas, pondo agora a linha do Douro um bocadinho do lado, noutra perspectiva, a viagem da minha vida claramente foi a viagem que fiz ao Tibete, que foi uma experiência de vida única, na companhia de um guia fabuloso que é o alpinista João Garcia, uma pessoa extraordinária que nos partilhou e partilhou o que conhecia de todo o Tibete, do Everest, tudo isso, e depois o regresso de Lhasa a Pequim para regressar a Portugal, uma viagem feita de comboio e realmente atravessar a China toda durante 40 horas e meia de viagem entre Lhasa e Pequim. Foi uma experiência única, por paisagens absolutamente extraordinárias, num comboio irrepreensivelmente confortável, bastante limpo, com as carruagens pressurizadas, como se fosse um avião, para os momentos em que ultrapassamos os 5.000 metros de altitude, e uma viagem feita num grupo de amigos fantástico, com muitas horas a jogar cartas, comermos, tivemos que levar a comida no comboio porque o restaurante não tinha muita variedade e nós fomos avisados para isso, portanto foi uma viagem única e que nunca vou esquecer. Aquelas paisagens do Tibete e do Everest são absolutamente inesquecíveis. Qual é que lhe falta fazer? Qual é que me falta fazer? Muitas. Sim, Salamanca? Muitas, mas destaco o Pocinho Barca de Alba Salamanca. Claramente. Além dos comboios, tem uma outra, poderá dizer-se, paixão. Como é que surge a enologia na carreira de um técnico de transportes? Ora bem, eu fui para a Engenharia Civil, não é que eu propriamente gostasse, fosse um apaixonado em Engenharia Civil, das estruturas, das pontes, nada. Gostei sempre, achei muito engraçado, mas fiz Engenharia Civil por causa de ser o curso que dava acesso à Engenharia Ferroviária, aos caminhos de ferro. Como eu percebo isso. Pronto, e portanto foi o curso que eu escolhi. Pronto. Agora, havia sempre, desde muito também tenra idade, a questão de como vinha para o Douro e gostava do Douro e gostava do contacto com a terra, com o contacto dos animais, gostava do contacto também da parte do momento da vindima e de facto nunca assisti lá na quinta, já não se fazia nenhuma vindima, era só cortar as uvas e pouco mais, mas ficou sempre aquele bichinho. E depois a dada altura, sim, porque não? Existe uma pós-graduação, não me obriga a tirar o curso de enologia completo, a pós-graduação já me dá uma boa base para poder fazer pelo menos uma zurrapa, já não era mau e portanto começou assim e a paixão da enologia a partir daí, comecei por fazer na quinta de um amigo, fiz 3 vindimas que nunca esquecerei. E depois realmente agora tenho uma pequenina adega, uma coisa mínima, mas que dá para brincadeiras e todos os anos é um momento de festa
com os amigos e com a família, acaba por ser um momento de festa e bastante agradável. No ano passado não foi, por causa do Covid, e porque foi um ano difícil, mas porque o meu pai também partiu e, portanto, não houve aquela vontade de se fazer a festa, mas assim que possível ela será feita outra vez, porque acho que Vindimas é festa, é um momento de alegria, é um momento da colheita de todo o trabalho do ano e pronto, é um mundo que me fascina também. Ana, chegou o tempo de falarmos com o nosso convidado sobre o nosso jogo, a não ser que tenhas outra pergunta. Não. Estava-te a dizer então para começar. Vamos lá, começo eu. Começa. Alberto, uma palavra sobre Douro. Paixão. Uma palavra sobre enologia. Bons vinhos. Sim, podem ser Pode duas. ser. Bons vinhos. Uma palavra sobre ferrovia. Uma palavra sobre ferrovia. Paixão já está usada, portanto. Está fora de questão. Estruturante. Uma palavra sobre Barca d'Alva. Barca d'Alva é mítico. Mítica. Barca d'Alva. Uma palavra sobre BRT. O que é isso? Boa. Boa, está respondido, Ana. Posso-me rir? Podes? Uma palavra para todos os que pretendem apanhar o comboio para Salamanca. Esperança. Finalmente, uma palavra para os ferroviários deste país e do mundo. Resiliência. Estamos a chegar ao final da nossa conversa com o Alberto Aroso. Ele é especialista de transportes, um dos maiores e melhores do mundo, do país. É lá. Calma. Não te Com entusiasmo toda a tanto. certeza absoluta. Isto só porque o Douro está em Portugal, porque sou Douro, mas o Douro pertence ao mundo, portanto, por que não dizê-lo? Não, acho que isso é demais também. Não, mas é com certeza uma das pessoas que mais sabe sobre ferrovia e que mais tem contribuído também para o desenvolvimento do sistema ferroviário. Para concluir, perguntava-lhe que Douro gostava de ver daqui por 10 anos. Um Douro realmente próximo da Europa e um Vale do Douro bastante dinamizado por uma linha ferroviária entre Porto e Salamanca e ligação a Madrid, que de facto catapultasse o Douro para outra dimensão a nível económico e que fosse uma região que de facto fosse uma das principais a nível de criação de riqueza do país, quer pelo turismo, quer pelo vinho, quer pelas pessoas. Que partes do Plano Nacional Ferroviário gostaria de ver concretizados daqui por 10 anos? Por 2 anos? 10. 10 anos. A nossa meta é sempre 10 anos. 10 anos, o Pocinho Barca d'Alva e a ligação a Salamanca, claramente. Alberto, mais uma vez, muito obrigado por Eu ter é que feito agradeço o convite. esta viagem, Muito obrigado. esta viagem de comboio connosco. Já estamos a chegar à Barca d'Alva, não é? Esperemos que sim. Pronto. Com toda a convicção, O esperemos que comboio sim. está quase a chegar. Aliás, Chega fica, agora. de certeza, vamos ter que nos encontrar certamente mais cedo, mas seria um excelente sinal se a nossa próxima entrevista com o Alberto pudesse ser na estação de Barca d'Alva. Vamos ter essa esperança. Quiçá. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter estado Obrigado. connosco. Muito obrigada, foi um gosto Boa noite a conhecê-lo. todos. Obrigada. E nós, Ana, vamos apanhar o nosso comboio até ao final do nosso programa. Para cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, edição de Daniel Pinto e auxílio das tecnologias do Rafael Almeida. Nós estamos disponíveis em todas as redes sociais e em todas as plataformas de podcast conhecidas, algumas também ainda desconhecidas. Nem nós próprios conhecemos. E já sabe, se quiser falar connosco, para cadosmontes@associaçãovaldouro.pt. Nós voltamos para a semana. Até para a semana, muito obrigada.
Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco.